Todo dia fazemos escolhas, tomamos decisões, moldamos nossa vida. Vivemos centrados em nós mesmos, nossas vontades, nossos desejos, nossas opções. Estamos sempre em busca de um significado, como se a nossa própria vida precisasse ter um motivo, um propósito. No final das contas, acabamos questionando a nós mesmos e querendo novas chances, novas escolhas, novos caminhos. Ansiando por um horizonte promissor, buscamos felicidade e paz verdadeiras. E vemos que nada nesse mundo é capaz de mudar a nossa história. Mas e se fosse possível mudar tudo? E se existisse alguém que pudesse transformar a nossa vida completamente? Não apenas porque ele tem poder para isso, mas porque tudo no universo gira em torno dele. Aquele que nos criou pode fazer tudo novo. Quando pararmos de pensar que tudo na vida é sobre nós, e entendermos que, na verdade, é tudo sobre Jesus. Boa noite. Tudo sobre Jesus. Essa é a nossa série, que semanalmente estamos aqui estudando juntos como igreja, tentando compreender as implicações, tentando compreender o que é uma vida centrada em Cristo. Semana após semana, aliás, há 20 semanas atrás, essa é a 20ª mensagem em Filipenses, nós estamos olhando para essa carta, a carta de Paulo aos Filipenses, e semanalmente tentando descobrir, aprender, ouvir a voz de Deus com respeito a essa vida que é centrada em Jesus, tentando compreender as implicações, as motivações, as ordenanças, as exortações de Deus, para que consigamos realmente fazer com que a nossa vida tenha Cristo, Jesus Cristo, o Deus homem, o nosso Salvador, o Deus encarnado, como centro da nossa existência. E eu tenho dito aqui, semana após semana, para você compreender muito bem que se Cristo não for o centro, alguma outra coisa será. Isso é importante você saber. Se Deus não for o centro da sua existência, alguma outra coisa vai ser. E preste atenção, nada é capaz de sustentar você, a não ser Jesus Cristo, o Deus homem, o nosso Salvador. E se não for Ele que vai guiar você, a tua mente, o teu coração, os teus projetos, os teus valores, outra coisa vai ser que vai guiar a sua vida. E você certamente irá se frustrar, e você certamente irá quebrar a sua cara. Por isso é um tempo talvez de reflexão. E eu espero que Deus fale ao seu coração ao longo dessas mensagens. Na semana passada nós terminamos o capítulo 3. E nós vimos no capítulo 3 da semana passada sobre o perfil de pessoas que estão buscando centrar as suas vidas em Jesus, e por isso elas se tornam cidadãos do reino dos céus. E nós vimos então as características dos cidadãos do reino dos céus, na semana passada, que eles seguem unidos na mesma direção, que eles lutam contra os mesmos inimigos, e que eles possuem as mesmas expectativas, com respeito a um novo local, a expectativa de um retorno, o retorno de Jesus, de um novo governo, um governo perfeito de Deus sobre a terra, e de uma nova vida, corpos transformados. Essas são as expectativas que unem aqueles que são cidadãos do reino dos céus. Hoje eu quero iniciar o capítulo 4 com vocês, reta final. Estamos acabando Filipenses, vamos entrar na reta final, no último capítulo, que é um capítulo brutal, tem muita coisa para nos ensinar, muita coisa ainda para nos desafiar nas próximas semanas. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versos 1 até o verso 5, nós vamos hoje. Filipenses capítulo 4, do 1 ao 5. Se você não tem Bíblia, não tem problema, eu coloco no telão para que você possa acompanhar. Mas eu quero sempre incentivar você a trazer a sua Bíblia,
é importante você deixar ela aberta, porque aqui a nossa proposta é não o que eu tenho a dizer para vocês, mas é juntos olharmos para a palavra de Deus e ver o que ela tem a nos ensinar, tá bom? Eu tenho pouca coisa a ensinar, quase que nada a vocês, tá? Mas a palavra de Deus é ela que tem poder de transformar, de mudar, de transformar, de arrebentar com você e fazer de novo. É a palavra de Deus que tem esse poder, é por isso que a gente abre a Bíblia, fica com ela aberta e volta constantemente para o texto. Isso é muito importante, tá bom? A gente brinca no seminário que alguns pastores costumam pregar aquele sermão de 3 pontos. Ele lê o texto, ele sai do texto, ele nunca mais volta para o texto. Isso nunca é bom, tá bom? O importante é sempre voltar continuamente e tentar entender, obviamente, o que Deus quer falar com a gente por meio da sua palavra, tá bom? Aqui na Rede a gente usa a versão NVI, Nova Versão Internacional. É uma boa tradução bíblica, uma tradução feita para pessoas desse tempo, com uma boa linguagem. Então, se você pensa em investir numa Bíblia, comprar uma nova Bíblia, sugiro você comprar uma NVI, uma Nova Versão Internacional, é a que nós utilizamos aqui na Rede, tá bom? Vamos lá, diz assim a palavra de Deus, Filipenses capítulo 4. Portanto, esse portanto é interessante e importante, tá? Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Vamos orar. Senhor, mais uma vez eu peço a tua ajuda para esses próximos minutos. Porque tanto eu, Senhor, quanto os meus amigos aqui, irmãos, nós precisamos de mais do Senhor, da ação do Senhor em nossas vidas. Nós estamos falando de um tema muito importante aqui ao longo dessa série. Estamos falando constantemente de uma vida onde Jesus é realmente o centro. De uma vida que é realmente entregue e vivida para o Senhor. E isso é muito difícil. A gente não pode, Deus, tratar esse tema com leviandade, ou sermos hipócritas, achar que é fácil, porque não é. É por isso então, Deus, que nós temos essa sensação, pelo menos eu tenho essa sensação, de que se não for o Senhor em nossa vida, se não for o Senhor na minha vida, nós jamais conseguiremos viver, Deus, o tema dessa mensagem, uma vida onde tudo é sobre Jesus. Então, por favor, Deus, me ajude nesses próximos minutos, fale ao meu coração, e para que o Senhor também me ajude a falar aqui com os meus amigos e irmãos presentes, para que o Senhor nos transforme por meio da sua palavra, e a gente saia daqui hoje à noite, felizes porque o Senhor falou com a gente, felizes porque de alguma forma a tua palavra chegou ao nosso coração, felizes, Deus, não pela pregação em si, mas felizes porque nós compreendemos a tua palavra, nós ouvimos a tua voz, nós percebemos que o Santo Espírito de alguma forma fez algo no nosso coração, e que isso traga, Deus, uma real alegria, para hoje à noite, para essa semana e para toda a nossa vida, para a nossa existência. Essa é a minha oração, Senhor, por mim e pelos meus amigos e irmãos que estão aqui presentes. Amém. Amém? Joia. Pessoal, eu quero ver hoje com vocês algumas marcas de uma igreja, que era a igreja de Filipos, uma igreja de 2000 anos atrás, da cidade de Filipos, algumas marcas dessa igreja que faziam deles uma igreja no caminho, na direção de buscar uma centralidade em Jesus. Algumas marcas interessantes que Paulo propõe nesse texto aqui, não somente talvez marcas individuais, mas pensando talvez obviamente em questões coletivas, e que fazia dessa igreja uma boa igreja. Obviamente não uma igreja perfeita, isso não existe, mas uma boa igreja. Quais eram as características desses irmãos, dessas pessoas, homens e mulheres, que faziam desses caras um bom conceito a ser estudado hoje, um bom conceito para nos percebermos juntos o que é uma igreja que está caminhando, dando passos em direção a ser uma igreja centrada em Jesus. A primeira característica que eu vejo logo no início aí do verso 1, tá? É uma igreja que resiste.
é uma igreja resistente. Você tem que olhar para o versículo 1, obviamente à luz do seu contexto. Aliás, isso é muito importante para se interpretar qualquer passagem da Bíblia. Quando você lê um texto da Bíblia, você precisa ler esse texto à luz do seu contexto maior, do que o autor já vinha falando. Isso é importante. Os autores bíblicos não eram caras esquizofrênicos que pegavam assuntos variados e aqui um negócio e depois mudavam para outro completamente diferente. Não, há um sentido por trás. E principalmente alguns sinais do texto nos ajudam a olhar para o contexto. Por exemplo, o apóstolo Paulo começa esse capítulo, esse trecho, falando a palavra portanto. E essa palavrinha portanto aí, assim, de tal modo, ela remete então ao seu contexto. Ele falou alguma coisa importante antes, e ele vai concluir agora, por isso ele diz, portanto, eu disse algo, portanto, façam isso. Tem a ver, tem que estar ligado. Na verdade, o cara que fez essa divisão de capítulos e livros nem sempre foi feliz. Tá? É bom você saber disso, tá? Essas partes de capítulos e de versículos da Bíblia, isso foi colocado posteriormente, muito tempo depois. Isso não é inspirado por Deus. O texto as palavras são. Quando Paulo escrevia, sim, ele era usado por Deus para escrever isso. Ele era inspirado por Deus para escrever o que ele escreveu. O texto é inspirado, mas a divisão de versos, de capítulos, não são inspirados por Deus. E muitas vezes o cara come mosca. Talvez você não saiba disso. Foi um cara chamado Stephen Langton. Era um clérigo inglês que fez a divisão em capítulos. E anos mais tarde, um outro camarada francês, chamado Robert Estienne, fez a divisão dos versículos, tá bom? E às vezes eles erraram, acho que aqui ele errou. Se eu fosse essa divisão, eu colocaria esse verso 1 no final do capítulo 3, porque está intimamente ligado ao capítulo 3. E o que ele fala no final do versículo 3, do capítulo 3? Estão lembrados? Ele fala sobre a esperança. Lembra? Ele fala sobre a eternidade. Ele fala sobre a expectativa que a igreja tinha que ter com respeito ao futuro. Lembra que a gente viu aqui? Expectativas quanto ao retorno, expectativas quanto ao governo, expectativas quanto ao local, expectativas quanto ao novo corpo, expectativa quanto se livrar desse sofrimento. Ele termina falando sobre isso, dizendo que para cristãos, para pessoas que vivem vidas onde tudo é sobre Jesus, esse plano aqui, essa vida não é o fim. Pelo contrário, há uma esperança muito maior, muito mais especial, que é a eternidade. Ele termina falando sobre isso. Ele está encorajando aqueles irmãos sobre essa realidade de futuro, de eternidade, de céu, e a melhor coisa que pode acontecer com vocês. Então ele diz, portanto, fiquem firmes. Portanto, fiquem firmes, resistam. É o que ele diz aí nessa parte final do versículo 1. Firmes no Senhor, resistam, porque não será fácil. É verdade, é muito bom viver pensando na eternidade, claro que é gostoso. Mas você e eu sabemos o quanto isso é difícil. É verdade, aliás, essa semana, nos pequenos grupos aqui da Rede, ao longo da semana, que conversaram sobre a mensagem da semana passada, o feedback que nós tivemos dos líderes dos grupos é que quando começaram a falar sobre essa parte de eternidade, foi muito legal. Os líderes comentaram o quanto esse assunto rendeu na igreja, falar sobre eternidade, falar sobre futuro, falar sobre esperança do céu. O quanto talvez nós tínhamos ideias equivocadas sobre isso, e que Deus está usando a sua palavra para nos ensinar novas coisas sobre a eternidade. Mas eu e você sabemos que enquanto essa eternidade não chega, a relação aqui é grande, não é assim? Enquanto a eternidade, essa promessa de um novo local, de um novo governo não chega, a gente ainda tem que se contentar com muita coisa ruim, não é fácil. Não é assim? Enquanto o governo perfeito de Jesus, o justo juiz, não está aqui reinando sobre nós temos que encarar ainda muita coisa complicada. Enquanto Jesus não governa, há muitos Temers governando, e não é fácil. E é bom que a gente pode falar do Temer, né? Porque eu acho que não tem ninguém a favor do Temer, é fácil isso, né? Não rela divisão nenhuma. Se tem uma coisa boa na política, né? Que todo mundo tem o seu descontentamento aí com a presidência e por aí vai. Mas, e pode trocar outros nomes aí, enfim, qualquer confiança num líder humano, terreno, cara, é frustração total. É por isso que Paulo está falando assim, resistam. Eu sei que não é fácil, mas resistam. Se você lembrar do contexto da carta, Paulo escreve por vários motivos esse livro aqui.
Ele escreve uma carta para a igreja de Filipos, por várias razões. Nós vimos aqui que ele escreve para agradecer uma oferta que a igreja mandou. Lembra, Paulo estava preso em Roma, a igreja junta uma oferta e manda para Paulo, ele precisava de recursos lá, então ele manda essa carta em agradecimento, mas não é somente isso. Ele manda essa carta porque ele sabia que aquela igreja estava passando por dificuldades. Volta lá para o capítulo 1. No capítulo 1, Paulo deixa muito claro quando ele afirma, olha, eu quero encorajar vocês porque eu sei que vocês estão passando pelos mesmos sofrimentos que eu passei quando estive aí entre vocês. E se você lembrar, ou talvez você não sabe, vai saber agora, quando Paulo esteve em Filipos e começou essa igreja, ele foi preso, ele foi açoitado, sim, ele passou por grandes dificuldades. E ele afirma no capítulo 1 que essa igreja estava passando pelas mesmas dificuldades. Então, à medida, obviamente, que ele dá esperança para aqueles irmãos, à medida que ele mostra o futuro e fala, está garantido, fiquem tranquilos, a eternidade está garantida, continuem firmes resistindo, porque eu sei que não é fácil. Permaneçam firmes no Senhor. Eu sei que a batalha é difícil, eu sei que o dia a dia é complicado, eu sei que andar com Jesus não é fácil, eu sei que lidar com os problemas da vida é extremamente complicado, mas fiquem firmes. Permaneçam assim firmes no Senhor. Essa é a primeira característica de uma boa igreja, que caminha em direção a Jesus. Ela é resistente, ela passa por dificuldades, ela enfrenta os problemas e ela resiste, não porque ela é resistente em si, mas é porque em quem ela coloca a sua confiança, e é no Senhor. Essa resistência não é apenas uma força que vem de dentro para resistir às dificuldades, não é a tua capacidade de resistir, mas é em quem você coloca a tua esperança, é em quem você coloca a tua confiança, e é no Senhor e em Jesus. E os filipenses entenderam isso, e eu e você precisamos entender isso, porque se você talvez seja como eu, pecador, cheio de dificuldades, eu sei que você tem as suas lutas para andar com o Senhor, eu sei que você deve ter as suas dificuldades do dia a dia, eu sei que você deve ter as suas provações e tentações, não é fácil. E a gente pode aprender com essa igreja aqui o que Paulo incentiva a eles: resistam no Senhor, se apeguem a Jesus, colhem em Jesus, orem para Jesus, se aproximem de Cristo, resistam em Cristo. Essa é a primeira característica, mas não é só a primeira. A segunda característica de uma igreja que está em direção a ser uma igreja centrada em Cristo, é que é uma igreja que é amada. Talvez quando eu comecei o ponto 1, você pode ter achado estranho eu ter pulado uma parte importante do versículo 1. Eu fui logo lá para o final. Até porque eu fiz isso propositalmente, obviamente, porque essa série de elogios que ele faz aqui para a igreja, se você olhar bem, ela é quase que desnecessária para o propósito principal do verso. Esse portanto, ele está ligando o verso anterior com essa parte final. Portanto, fiquem firmes. Mas por que esse meio todo? Por que esses elogios todos? É porque Paulo queria manifestar o amor que ele tinha por aquela igreja. Olha o que ele diz: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Palavras bonitas, não? São belas palavras de um dos pastores daquela igreja. Sim, Paulo era um dos pastores daquela igreja. Ele começou aquele trabalho, mesmo distante, ele se preocupava com aquelas pessoas. Ele era talvez um pastor missionário daquela igreja. Ele tinha o carinho, a igreja tinha responsabilidade para com ele, e ele tinha responsabilidades para com a igreja. E aqui é interessante a linguagem que ele usa e que ele mostra o quanto aquela igreja era amada. O quanto ele amava, e ele expressa isso de várias maneiras. Primeiro, ele expressa com palavras, obviamente. Ele afirma, ele expressa escrevendo que, olha, eu amo vocês. E ele fala isso por algumas vezes nesse capítulo, expressando todo o seu carinho, de amor, de chamar de amados. Vai acontecer isso no versículo 5. Era alguém que amava ao ponto de expressar as suas palavras. Não só isso, Paulo amava ao ponto de sentir falta daquelas pessoas.
Eu lembro que tempos atrás, ainda em Filipenses, nós vimos aqui que uma das maneiras de você demonstrar que você ama a sua igreja é você percebendo que você sente falta da sua igreja. Porque quem ama sente falta. A gente tratou disso semanas atrás, está lembrado? Se você que é casado, se propõe a viajar, é natural que depois de um tempo de viagem, de um dia, de 2 dias, é natural que você sinta falta da sua esposa, e a sua esposa de você. É uma boa característica do amor real, o sentir falta, o sentir saudade. Paulo expressa isso aqui. Ele já estava há alguns bons anos longe dessa igreja, mas ainda assim ele sentia falta, porque ele amava aquelas pessoas. Paulo amava, e ele expressa nessas palavras que ele se orgulhava daquela igreja. Olha que palavras belas: vocês são a minha alegria e a minha coroa. Um pastor que amava a sua igreja, e ao ver aquelas pessoas caminhando em direção a Jesus, resultava em alegria no coração dele. Paulo se alegrava em ver o sucesso espiritual daquela igreja, deles caminharem em direção a Cristo e se acertarem, ainda que com erros, é verdade. A alegria de Paulo era ver o progresso dos filipenses. Isso enchia o coração dele. A expressão aqui coroa, ele remete àquela coroa que os atletas usavam quando ganhavam as competições, aquelas coroas, né, de ramos, né, que eles usavam quando ganhavam as competições. E para Paulo era esse tipo de vitória que ele tinha ao ver o progresso, a maturidade, ainda que com erros, mas os acertos daquela igreja cristã. Uma igreja que está indo bem é uma igreja amada. É uma igreja em que os seus membros a amam, enquanto comunidade, não de prédio, óbvio que não, mas enquanto comunidade de fé, as pessoas amam a sua igreja, e principalmente aqui no caso de Paulo, é uma igreja onde o pastor ama a igreja, onde os pastores, onde os presbíteros amam aquela igreja. Deixa eu me perguntar, antes de ir para o próximo ponto, obviamente, quantos pastores vocês acham que poderiam dizer isso para as suas igrejas? Quantos pastores vocês acham que poderiam escrever essas palavras para as suas igrejas? Muitos de vocês sabem que hoje é interessante, que hoje se comemora o dia do pastor. Vários de vocês me procuraram, me deram um abraço, muito obrigado por isso, louvo a Deus pela vida de vocês, do Diogo, do Maurício, os presbíteros estão aqui comigo, dividindo o fardo, a luta e as alegrias também, obviamente. Mas, celebrando o dia do pastor, eu pensei nesse ponto. É interessante que quantos pastores hoje não estão sofrendo profundamente, porque não conseguem dizer isso para as suas igrejas. Porque não conseguem dizer que as igrejas que eles amam, que eles têm saudade, que a alegria e a coroa deles. É difícil isso, né? Mas infelizmente é a realidade. É claro, talvez por falhas do próprio pastor, com certeza pode acontecer. Mas uma igreja saudável, uma igreja que está caminhando em direção a viver uma vida onde tudo é sobre Jesus, é uma igreja mais fácil de ser amada. É uma igreja mais fácil de se alegrar. E esse era o sentimento de Paulo. E queridos, eu sei bem o que Paulo está falando aqui, porque essa tem sido a minha sensação de quando eu lembro de vocês também. Tem sido muito bom para mim poder pastorear essa igreja. Hoje eu posso dizer que eu amo a minha igreja, que eu amo vocês, que vocês são a minha alegria, que eu amo pastorear essa igreja, que eu amo servir com cada um de vocês. Eu sei o que Paulo está falando aqui, porque pela graça de Deus, hoje é o que eu tenho experimentado aqui. E o meu desejo e a minha oração é obviamente continuar nesse sentimento com vocês, desse amor mútuo, fraternal, onde eu possa continuar, quando lembrar da igreja, lembrar dessas palavras: a igreja que eu amo, que se eu ficar ausente por um tempinho, eu já sinto saudade, e que é a minha alegria, porque eu me alegro em ver vocês caminhando em direção ao Senhor. Então, eu penso que nesse ponto, nessa característica, a Rede é semelhante à igreja de Filipos, porque é uma igreja, que a Rede é uma igreja que também é muito amada pelo seu pastor.
Deu para entender que foi um coraçãozinho, né? Deu, né? Mas não se animem demais. Não se animem demais. Sabe por quê? Porque eu acho que a Red não só se parece com esse segundo ponto com a igreja de Filipos. A Red também se parece com o terceiro ponto, com a terceira característica da igreja de Filipos. Sabe qual é? Uma igreja com problemas. Estou todo animadinho aí, né? Mas já viemos já. Toda igreja tem problemas. Toda igreja tem pecado. E quer saber, isso é importante. Não é pecado você dizer que você peca. Na verdade, é pecado o contrário. É pecado você dizer que você não tem pecado. O apóstolo João, um outro escritor bíblico, ele vai dizer que se você afirma que você não tem pecado, isso é tão sério, que você faz de Deus um mentiroso. Olha que loucura. Doideira, né? João vai dizer lá na sua carta, na 1 João, que se você afirma que você não tem pecado, você chama Deus de mentiroso. Sabe por que você chama Deus de mentiroso? Porque Deus diz que você é um pecador. Deus usou Paulo lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, para dizer que todo mundo é um pecador, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E olha que doideira, Deus diz que você é um pecador. Você diz que você não peca, alguma coisa está errada aí, alguém está errado. E eu tenho a impressão que talvez seja você, tenho essa impressão. Toda igreja tem problema, porque a igreja é uma comunidade de pecadores. Sim, que estão em direção a Jesus, é verdade, mas ela é uma comunidade de pecadores, liderada por pecadores, formada por pecadores, que é claro que não se contentam com isso, que não querem viver essa realidade, é verdade, que nunca vão usar isso como desculpa, para não mudar, para não evoluir, para não crescer, é óbvio, mas ainda assim somos pecadores. E essa era a igreja de Filipos. Sim, essa baita igreja, que estava caminhando para ir em direção a Jesus, olha que legal, era uma igreja que tinha problemas. Interessante, né? Paulo amava essa igreja, ele se derrete todo pela igreja ali no versículo 1, mas logo em seguida, olha o que ele diz, olha o verso 2. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajudem. Paulo aproveita a carta para dar uma exortada nessas duas mulheres com lindos nomes. Olha que nomes bonitos esses nomes aí. Evódia e Sintique. Doideira, né? Alguém bebeu vinho demais antes de ir para o cartório, né? Registrar as filhas, né? E pior que o nome é o significado, não sei se você sabe. O significado de Evódia quer dizer excelente viagem. Que pode ser até um nome legal para botar um filho, né? Uma excelente viagem, por aí vai, né? E a Sintique quer dizer acidente. Que também, dependendo como for o caso, pode também, foi um acidente, não era planejado, pode botar o nome de Sintique também, né? Se aparecer um Sintique aqui na igreja, a gente já sabe o que aconteceu, não foi planejada essa criança, né? E essas mulheres eram importantes para a igreja. Evódia e Sintique eram mulheres importantíssimas para a igreja de Jesus. Ele vai falar isso mais à frente. Aliás, deixa eu até abrir um parênteses, isso é muito legal. Uma das coisas mais belas do cristianismo, em especial do Novo Testamento, é a valorização da figura da mulher. O Novo Testamento mostra o quanto as mulheres foram igualmente importantes para o início da igreja de Jesus. O como elas têm o seu valor, o quanto elas serviam, o quanto elas trabalhavam ativamente para o crescimento e desenvolvimento da igreja. Isso é muito legal, aconteceu no primeiro século, continua acontecendo agora. Por isso eu louvo a Deus pelas mulheres da igreja que servem com alegria. Sem vocês, esse trabalho jamais iria à frente, porque Deus usa muitas mulheres para nos servir, a gente glorifica a Deus por isso. É claro que Ele usa homens também, é verdade, mas que legal ver que o Novo Testamento valoriza também as mulheres trabalhando e servindo no contexto de igreja. Mas nem tudo são flores. Porque essas duas mulheres que eram importantes, que eram essenciais para o trabalho, elas não estavam na mesma página. Elas estavam com algum tipo de conflito, e um conflito sério, porque Paulo precisou de Roma intervir nessa situação. E eu fico pensando que Paulo tinha tanta coisa para ensinar à igreja, e ele tem que ser tão direto, a ponto de citar nomes, sem fazer muito rodeios.
é porque de alguma forma parece que o problema era sério entre essas duas mulheres, que eram importantes, que eram essenciais para o trabalho, que foram usadas por Deus, mas que estavam com alguma dificuldade, ou seja, essa igreja tinha problemas. Você sabe o que aconteceu com a Evódia e com a Sintique? Sabe o que aconteceu com elas? Sabe o motivo do problema que fez Paulo ter que escrever, em especial para elas? Sabe qual foi? Eu também não sei, ninguém sabe. Ninguém sabe. E para de ser curioso, entendeu? E querer saber qual era o probleminha dos outros. Vai tratar dos seus problemas, né? Ninguém sabe, a gente não sabe. Tá bom? Há vários comentaristas que falam um monte de coisa, mas é tudo muito vago, nada, porque Paulo não fala aqui. O que mostra de fato só é que era algo sério. E isso me deixa aliviado. Isso me deixa aliviado porque mostra para a gente que até mesmo boas igrejas, como era a de Filipos, eram igrejas que têm problemas. Como a nossa. A nossa igreja tem problemas. E que bom que tem problemas, porque são oportunidades, obviamente, de lidar e de solucionar esses problemas. Entendam bem, não existe igreja perfeita. Spurgeon, um dos grandes pregadores da história da igreja, ele vai dizer que não existe igreja perfeita. E se por algum dia, em algum motivo, você encontrar uma igreja perfeita, jamais entre nela, porque você vai estragar essa igreja. Era o que Spurgeon dizia. Ele falava que se ele encontrasse uma igreja perfeita, no momento que ele pisasse nessa igreja, ela deixaria de ser perfeita, porque entrou ali um cara imperfeito. É a igreja de Jesus. Pecadores salvos pela graça, é verdade, mas ainda assim pecadores lutando o tempo todo. E a comunidade de fé normalmente, infelizmente, tá? Às vezes acaba sendo o cenário ideal para esses problemas. As confusões que acontecem nas igrejas são sempre as mais variadas possíveis. Tá. Aliás, se eu perguntasse aqui, a gente tem um perfil bem diferente aqui na rede. Tem gente que está, talvez, pela primeira vez numa igreja cristã, hoje. Eu posso, talvez, ter pessoas aqui que já têm uma longa caminhada de igreja cristã e está aqui hoje também, talvez pensando até mesmo na transição de igreja. A gente tem gente que está começando agora a caminhada cristã, vai se batizar semana que vem. Enfim, o perfil é variado. Mas se você tem um bom tempinho de igreja, eu tenho certeza que se eu pedisse, você ia contar alguma história maluca, alguma história de algum problema de igreja que você já ouviu, ou que você já presenciou. Ou que pior que você causou, mas é difícil você contar, mas pode acontecer também, não é? Talvez você já teve os seus momentos de Evódia e Sintique em alguma igreja, e deu algum problema, ou arrumou alguma confusão, ou já presenciou. Eu fiz um trabalho de pesquisa aqui, e eu vi algumas histórias variadas sobre problemas de igreja, quer ver? Teve uma igreja que teve um problema seríssimo na igreja, sabe por quê? Porque eles estavam brigando demais para decidir qual a foto de Jesus que eles iam colocar na entrada da igreja. Não tem foto de Jesus, mas estavam brigando intensamente para saber qual foto de Jesus. Do Rodrigo Santoro ou a outra lá, né? Doideira. Você sabia que teve uma igreja, história verídica, tá? No Texas, nos Estados Unidos. Olha que doideira. A briga foi tão séria, mas tão séria, que a igreja acabou, fechou as portas e foram na justiça brigar pelo patrimônio da igreja. Olha que doideira. O negócio foi sério, tá? A igreja acabou e foram para a justiça brigar pelo patrimônio da igreja. Sabe qual foi o motivo da confusão? Num certo almoço que teve na igreja, uma diaconisa serviu um pedaço de frango maior para um filho de um presbítero e não serviu um para o outro. Assustador, né? Bizarro, mas é o que acontece. E na verdade, isso acontece não porque a igreja tem problemas, mas é porque a igreja não consegue lidar e resolver os seus problemas. E é justamente isso que Paulo quer lidar aqui. Ele não faz uma constatação apenas. Ele não diz isso simplesmente falar, uau, que legal, ufa, que bom que eles também viajavam, que bom que eles faziam coisas idiotas de vez em quando. Não é para isso que ele faz. Ele faz isso para que a gente possa corrigir os problemas. Ele não cita essa questão
para expor Evode e Sintique? Ele cita essa questão porque ele queria resolver esse problema. Entendam bem, queridos. O problema não é a igreja ter problemas. O problema é a igreja não resolver os seus problemas. E talvez esse é o ponto mais importante desse tópico. Rapidamente, como é que resolve os problemas? Paulo acho que ele dá 2 dicas nessa passagem para a gente. A primeira delas, eu acho que é: seja intencional. Esse ser intencional é interessante porque Paulo fala, olha, eu peço ele diz, Evode e Sintique, vivam em harmonia. Ele está propondo para que essas 2 mulheres façam algo para resolver os problemas dela. Ele está propondo uma intencionalidade ante um problema, não uma passividade. Mas eles querem que elas sejam ativas e façam algo para resolver essa questão. Por isso, então, a ideia de ser intencional. A melhor forma de resolver problemas, ser intencional, eu vou ensinar vocês, preste bem atenção porque isso é importante. É você aprender, ou melhor, é você orar e pedir para que Deus te dê humildade constante, e que você aprenda a falar essa palavrinha aqui, perdão. Perdão. Você consegue falar essa palavrinha, perdão? Você pode falar comigo? Não, tem gente que não consegue, é difícil, eu sei, é mais forte que você. De novo, vamos lá. Um pouquinho mais alto. Agora olha para o lado, tô brincando, não olha para o lado não, ainda não, mas quem sabe? Quem sabe Deus não quer me usar e olhar para o lado, né? É difícil muitas vezes falar assim, me perdoa, mas é necessário, A questão não é ter problemas, a questão é resolver essas questões, e o que Paulo fala para essas mulheres é, resolvam, ativamente resolvam, peçam perdão. É difícil, é verdade, vai contra o nosso orgulho, é verdade, mas peçam perdão, sejam intencionais, resolvam os problemas, peçam perdão. Em segundo lugar, aliás, desculpa, deixa eu abrir um parênteses aqui sobre pedir perdão, deixa eu mostrar na prática como é. Eu preciso pedir perdão para vocês, talvez vocês nem saibam, mas eu preciso pedir perdão para vocês, porque na semana passada eu fiz uma brincadeira aqui, acho que eu fui infeliz na minha brincadeira. Eu fiz uma piada que não estava no meu esboço. Quando não está no esboço é uma porcaria, eu costumo, se eu saio daqui do esboço, coisa boa não vem, tá? E eu fiz uma brincadeira semana passada, que eu lembro do risado, mas não era para rir, desculpa. Mas, quando eu estava falando sobre alegria duradoura, lembram disso? Eu estava falando sobre alegria duradoura, que nenhuma alegria nesse mundo, ela é real, ela é passageira, era esse o ponto que eu queria falar. E eu disse que você poderia pensar no momento mais feliz da sua vida, e que você sabe que, mesmo estando muito feliz, isso durou pouco tempo, né? Porque a alegria, ela dura pouco tempo. E eu fiz uma piada, eu disse, se você é casado, você entende bem disso, né? E foi sem graça a piada, eu achei que foi engraçada na minha cabeça, meio maluca aqui, mas não foi engraçada, né? E vieram falar comigo essa semana, poxa, Tiago, você pode ter dado a entender que casamento não é uma coisa legal. Você pode ter dado a entender que um jovem, ou melhor, uma jovem que quer casar, às vezes o seu noivo está meio que enrolando, ele pode pegar suas palavras e falar, tá vendo? Até o pastor disse que não é coisa muito boa. Gente, entendeu? Então, me perdoem, por favor, não é isso que eu quis dizer, tá bom? Não era isso que eu quis dizer, foi apenas uma brincadeira. Eu podia ter falado sobre filhos, que é uma bênção, que é uma alegria, mas que às vezes realmente é complicado, tá bom? Eu só queria me referir à ideia de que, por causa do nosso pecado, coisas boas muitas vezes se tornam difíceis e complicadas, até mesmo com o próprio casamento, que é muito bom, que é a melhor coisa que eu já fiz na vida depois de ter aceitado a Jesus. Completo 12 anos de casado agora, mês que vem, para Mirinha essa aqui agora, tá? E é muito bom, é fantástico. Se você é noivo, cara, casa, é a melhor coisa que pode acontecer com você, tá bom? As noivas vão ficar bem felizes agora com isso, os namorados e por aí vai, tá bom? Me perdoe então, era essa ilustração, peça perdão, voltando aqui, tá bom? Qual que é o ponto? Está chateado com alguém?
Alguém fez algo para você, até mesmo dentro de igreja, entenda bem, não é se acontecer, mas quando acontecer, peça perdão, perdoe, converse, vá atrás, não deixe isso crescer, porque quando cresce, isso destrói a igreja, quando cresce, isso destrói a igreja. Tem alguma dificuldade, algum problema com alguém, vá atrás, peça perdão e perdoe. E o segundo ponto, que está aí rapidamente, preciso encerrar, é peça ajuda. Olha o que Paulo diz, no versículo 3 ainda, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. Interessante as palavras de Paulo aqui, ele pede ajuda para que as mulheres resolvam aqueles conflitos. Paulo está dando a entender que muitas vezes, alguns problemas, alguns conflitos, para serem resolvidos, será necessária a intervenção de alguém. Na verdade, há duas intervenções aqui, de Paulo falando e pedindo ajuda a um terceiro. É Paulo e mais alguém que a gente também não sabe quem é, a gente não sabe quem que era esse companheiro de jugo aqui de Paulo, alguns acham que era Lucas, outros acham que era Epafrodito, a gente não sabe, mas olha que Paulo teve que intervir, e ele pede a um terceiro também para intervir, porque parece, obviamente, que a situação era complicada, era séria. Isso nos mostra então que para resolver problemas, algumas vezes você precisa pedir ajuda. Para resolver alguns conflitos, muitas vezes você precisa pedir ajuda. Então, peça. Então, peça. Isso não serve só para a igreja não, tá? É claro, isso é um perfil de uma igreja saudável. Uma igreja saudável, qualquer conflito, os membros vão lá e pedem ajuda para se resolver. Mas isso serve para todas as áreas da sua vida. Se você está em dificuldade, se você percebe que você está enroscado em alguma área que você não consegue avançar, se você percebe que há algum tipo de pecado que você é escravo e não consegue se libertar sozinho, já tentou, já pediu, já chorou, mas vira e mexe se pega cometendo os mesmos erros, digo para você, peça ajuda. Vá atrás de alguém que pode te ajudar, que pode te aconselhar, seja qual for a área, peça ajuda. Rapidamente, eu preciso terminar. A quarta e a quinta característica de uma igreja centrada em Cristo, a quarta é uma igreja que trabalha. Olha o que Paulo diz, até mesmo dessas mulheres, que eram mulheres de Deus, eram bênção. Estavam complicadinhas nessa situação, mas eram mulheres de Deus. Olha o que ele diz. Pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Quando eu olho para textos assim, uma das coisas que eu acho mais bacana é ver esses nomes assim de gente que a gente não tem a mínima ideia de quem é. Mas pelo que elas fizeram, elas ficaram marcadas na história da igreja. Isso não é legal? Gente que a gente não tem a mínima ideia. Esse Clemente aí, é a única vez que ele aparece em toda a Bíblia. A gente nem sabe quem é. Evode e Sintique também. Embora elas tivessem um probleminha delas lá, aqui elas são elogiadas, porque elas lutaram junto com Paulo, foram mulheres importantes para o início da igreja. Cara, isso é muito legal. Legal ver que uma igreja saudável, uma igreja que está caminhando em direção a Jesus, é uma igreja que trabalha, de pessoas que trabalham, que servem. Isso gera um dinamismo legal para gerar cada vez mais pessoas que trabalham. E o meu desejo é que vocês queiram ser essas pessoas. Eu já me peguei pensando várias vezes, que se eu, Tiago, estivesse vivo nesse tempo aqui, e fosse um morador dessa cidade, de Filipos, e que se eu, Tiago, fosse alcançado por Jesus, e fizesse parte dessa igreja, eu às vezes me pergunto, cara, será que no final lá, apareceria meu nome? Não porque eu quero que apareça para aparecer, nada disso, mas porque de alguma forma eu fui alguém relevante, usado por Deus, um cooperador, como Paulo coloca aqui. Aliás, essa palavrinha eu gosto demais, cooperador. Eu volto lá para a segunda mensagem de Filipenses, lá em janeiro, que nós falamos sobre cooperadores versus consumidores. Estão lembrados? Bota a tabelinha aí, Juju. Isso aqui foi da segunda mensagem, lá de janeiro, cooperadores versus consumidores. Cooperadores estão atentos às necessidades do reino de Deus, enquanto consumidores estão atentos às suas próprias necessidades. Cooperadores conhecem o Evangelho e trabalham para torná-lo conhecido. Consumidores não gostam da mensagem do Evangelho porque ela conflita com seus próprios interesses. Cooperadores são generosos com seu tempo, talentos e recursos. Consumidores raramente doam do seu tempo e talentos, e quando contribuem o fazem por motivos errados.
Isso foi lá da segunda mensagem, você pode até revisitar essa mensagem, está lá no nosso Facebook. O ponto é, uma igreja saudável, que está dando passo em direção a Jesus, é uma igreja de cooperadores. Eu quero incentivar vocês, cada um, que é membro da rede, ou que considera se tornar um membro da rede, venham para arregaçar as mangas, venham para trabalhar, venham para servir, porque você não tem ideia do bem que isso vai fazer para você e para o reino de Deus. Pessoal, semana que vem a gente vai ter batismo aqui na rede. Domingo que vem, vou avisar sobre isso depois, mas já aproveito para iniciar o aviso aqui. E o batismo para a gente é um tempo muito especial. Talvez assim, é o ápice do nosso trabalho, quando a gente tem a oportunidade de batizar novas pessoas, como vai ser na semana que vem. E sabe o que é mais legal? E preste bem atenção, cada um de vocês que são membros dessa igreja, e voluntários aqui nessa igreja, a cada pessoa que entra naquela caixa d'água que vai entrar aqui, na semana que vem, vocês têm participação nisso. A alegria de vocês é nossa alegria. A cada momento que você se torna um cooperador e serve e ajuda, ainda que seja algo muito simples, você está contribuindo para que isso aconteça. Não é o meu mérito, não é a minha alegria não, é nossa alegria. É o nosso mérito, é claro, é a glória de Deus, é verdade, mas é porque nós somos cooperadores, porque talvez na hora que alguém está nessa caixa d'água aqui para se batizar, você cuidou do filho dela para que essa pessoa ouvisse a mensagem aqui, você deu um sorriso para que essa pessoa estivesse aqui, você cuidou de um som, você veio montar mais cedo, você desmontou, você ajudou. Cada ação de cada cooperador, Deus vai usando esses pontinhos e vai interligando para que pessoas possam render o evangelho de Jesus. E é isso que faz de uma igreja viva, uma igreja alegre, uma igreja que está produzindo para o reino de Deus. E por último, a última característica, é uma igreja que busca amar. Se na segunda característica era uma igreja que é amada, aqui é diferente, aqui é uma igreja que ama. Olha o que Paulo diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Uma igreja, embora imperfeita, mas saudável, que está indo em direção a Jesus, é uma igreja que intencionalmente busca amar uns aos outros. Eu preciso encerrar, já foram 45 minutos agora, mas você precisa, e eu preciso, aprender o que é amar uns aos outros. É difícil, é verdade. Hoje em dia, a gente trabalha muito voltado para nós mesmos, né? A gente se ama demais e ama pouco o próximo. Eu queria que você orasse para que Deus colocasse esse amor real no teu coração por essa igreja, pelas pessoas dessa igreja. E para que as manifestações desse amor fossem as mais variadas possíveis. Tanto de coisas simples ao ponto de acabar esse culto e você se preocupar em conversar com pessoas que você nunca conversou. É bobo, é simples, mas que você não tem ideia do impacto que isso pode ter na vida de alguém. É um primeiro passo que você dá para amar as pessoas. Talvez participação regular, talvez participar de um pequeno grupo, e começar a conhecer e ser conhecido por um grupo menor de pessoas, ali não dá para se esconder muito não, e começar a aprender a amar pessoas num contexto menor. Eu não sei o que Deus quer falar ao teu coração, mas uma igreja que está em direção a Jesus, é uma igreja que ama, o amor da igreja é conhecido por todos. Lembra das palavras de Jesus para nós? Quando ele vira para os discípulos e diz, olha, preste atenção, existe uma forma que o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Existe uma forma especial que o mundo vai saber que aqui é uma igreja cristã. Sabe qual é? O amor uns pelos outros. O que faz disso aqui uma igreja cristã não é esse culto. É também, ele é importante, mas não é isso aqui. O que faz disso aqui uma igreja cristã para o mundo não é a pregação da palavra, é importante, mas não é isso. Segundo Jesus, o que vai autenticar que isso aqui de fato é uma igreja real,
é o amor uns pelos outros. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, arregace suas mangas e comece a amar. Comece a amar. Comece a amar se interessando pelo outro. Comece a amar indo atrás de pessoas, talvez você não está no teu convívio, comece a conversar, se importar. Comece a amar frequentando. Faça alguma coisa, mas para que demonstre o amor seu por essa igreja. Meu desejo e minha oração é para que você seja uma igreja, faça parte de uma igreja que ama. Último slide para encerrar. Essas são as características. Estão todas aí, né? Uma igreja que resiste às lutas, às dificuldades. Uma igreja que é amada por aquele que a lidera. Uma igreja que tem problemas, é verdade, mas que lida e resolve esses problemas. Que trabalha. Uma igreja de voluntários, de gente que ama Jesus. E uma igreja que ama. Aprender a amar. Vamos orar? Baita desafio, não, galera? Vamos orar. Senhor, nós precisamos de mais do Senhor. Precisamos da Tua orientação. Precisamos, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, aplique esses princípios, nos transforme, nos exorte, fale a nossa mente, mexa com o nosso coração, para que nós possamos, Senhor, realmente ser a igreja que o Senhor deseja. Essa igreja que está caminhando em direção a uma vida onde tudo é sobre Jesus. São conceitos, é verdade, gerais para a igreja, mas que se aplica a cada coração aqui. Então, por favor, Senhor, trabalhe esses princípios. Aplique, mexa com a gente de alguma forma, fala ao coração de cada um aqui, Senhor. E para que o Teu reino nessa cidade possa se beneficiar de uma igreja, Deus, que está amando a Jesus e caminhando em direção ao Senhor. Fala, por favor, aos nossos corações, Deus. E para que, ao ver essa igreja leve, viva, em que as pessoas amam, não só a igreja enquanto estrutura, organização, instituição, mas a igreja enquanto pessoas, para que isso, Deus, seja algo poderoso, Deus, para a evangelização daqueles que estão ao nosso redor. Deus, talvez hoje, pela primeira vez, tem pessoas vindo para uma igreja cristã aqui. Para que a percepção dessa pessoa de uma igreja cristã, muito mais do que uma boa música, uma boa palavra, seja, Deus, a percepção do Evangelho de Jesus e a demonstração prática do amor uns pelos outros. Esse é meu desejo, essa é a minha oração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.